Mas hoje então vamos terminar o segundo texto, o texto que vai dos versículos 12 a 25, que é o texto que mostra como Deus concedeu a Isaque prestígio, estabilidade. Vejam aí o versículo 12, 26, 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale, e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Irmãos, nós dividimos esse texto em 3 partes. Os irmãos acompanharam a divisão do texto nessas 3 porções, nessas 3 divisões que eu apontei. A primeira delas, nós estudamos há várias semanas, nós demos o nome de inveja. Isaque, no rumo da estabilidade, teve que enfrentar inveja. E nós estudamos o texto sobre a inveja, que abrange os versículos 12 a 16, que nós acabamos de ler. Então, os versículos 12 a 16 mostram essa etapa pela qual Isaque teve que passar antes de obter estabilidade da parte de Deus. E falamos sobre isso, fizemos várias considerações, se eu não me engano, foram 2 sermões sobre esse assunto, se não me falha a memória. Depois, nós dissemos, na segunda parte, a partir do versículo 17 até o versículo 21, nós dissemos que Isaque teve que enfrentar injustiça. E nós falamos sobre essa injustiça nos versículos 17 a 21. Os irmãos acompanharam, se eu não me engano, também foram 2 sermões sobre esse assunto. Não me lembro se foram 2 ou 3, não me lembro agora. Mas nós aprendemos aí sobre o perfil do homem injusto e o modo como a Bíblia, não só no texto que está diante de nós, mas em outras porções que tratam do mesmo assunto, como ela nos ensina a lidar com os homens injustos que estão sempre ao nosso redor, pessoas com quem sempre nós temos que tratar. E hoje, nós chegamos então na parte final, nos versículos 22 a 25, e agora nós entramos então numa outra etapa. Isaque enfrentou inveja, Isaque enfrentou injustiça, e agora nós vemos Isaque entrando numa fase diferente, numa etapa diferente, que nós chamamos de sossego ou descanso.
Essa é a terceira etapa. Então agora, com o descanso, então se perfaz a estabilidade de Isaac naquela terra. Por que isso é importante? Porque é importante que Isaac tenha estabilidade ali. Porque Isaac é o herdeiro da promessa. É por meio dele, por meio da descendência dele, que o Messias virá ao mundo um dia. E para que haja então esse desenvolvimento, esse avanço histórico da promessa, é necessário que Isaac, patriarca, descendente de Abraão, desfrute dessa estabilidade. Vamos então ver essa última etapa hoje. Vamos estudar os versículos 22 a 25. É a etapa do sossego. Tinha alguns irmãos dizendo, não vejo a hora de chegar nessa etapa, que já cansei de falar sobre inveja e injustiça, não vejo a hora de chegar na etapa do sossego. Então hoje chegamos na etapa do sossego, na etapa do descanso, quando então a estabilidade de Isaac se perfaz. Veja então, observe com atenção, versículos 22 a 25, entramos nessa etapa, o sossego. Deus concedeu isso, sossego, perfazendo a estabilidade. Veja o que diz o texto. O texto diz assim, partindo dali, é assim que começa o versículo. Partindo dali, vejam, se os irmãos olharem o versículo 21, os irmãos verão que Isaac está se afastando das intrigas, dos problemas, dos conflitos. O versículo 21 diz, então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Sitna, como já aprendemos, significa acusação. Aqueles filisteus injustos, o versículo 21 compõe a etapa da injustiça. Aqueles filisteus injustos passaram a acusar Isaac. Nós não sabemos ao certo quais foram as acusações feitas. Podemos imaginar quais tenham sido as acusações. Mas o fato é que Isaac, enfrentando esses problemas todos e sendo ali injustamente acusado, o texto diz no versículo 22, como componente dessa etapa que se chama descanso, ele parte dali. E é interessante observar isso no perfil do primeiro patriarca, Abraão, primeiro patriarca da nação de Israel, e no perfil de Isaac, o segundo patriarca. Porque o que nós percebemos nesses homens é que esses homens, eles têm condições, eles são fortes, eles são poderosos, inclusive do ponto de vista militar, eles têm força, eles têm poder. Nós vemos nos textos que estudamos que os reis ao redor têm medo deles, porque eles têm força, eles têm bens e podem formar, como Abraão fez certa vez, podem formar até pequenos exércitos. Mas esses homens, tanto Abraão quanto Isaac, eles, diante do conflito, eles se afastam. E isso envolve uma lição importante para nós. Nós aprendemos nas primeiras páginas da Bíblia que uma das formas de evitarmos intrigas é ficando longe o suficiente das pessoas que gostam de brigar. É uma lição simples de vida que a palavra de Deus nos fornece. E nós seremos felizes, viveremos de modo mais tranquilo, se nós percebermos essa dinâmica, o modo como as coisas funcionam no trato com pessoas que são briguentas. Nós aprendemos que a melhor coisa a se fazer é se afastar. É um santo remédio. Se você tem na escola, os jovens aqui, vocês têm ali um colega que é briguento, é encrenqueiro, sempre problemas, solução mágica: afastem-se. Se vocês têm na vizinhança, entre seus amigos ali, os irmãos aqui, entre os seus vizinhos, entre as pessoas do seu condomínio, há alguém ali que sempre dá problemas, sempre traz dissabores, sempre gera conflitos, remédio santo das Escrituras: afaste-se.
fique longe. Se você tem um parente, um primo, um cunhado, talvez até uma sogra, aí não dá para você se afastar tanto. Mas, muitas vezes a solução, o que pode abrandar os dissabores, o que pode abrandar aquele sentimento amargo, triste, difícil de lidar, é você se afastar. Afastando-se então, você resolve tudo. As intrigas diminuem, se não desaparecem. A sua tranquilidade, você inaugura na sua vida o versículo 22, do sossego. Você não precisa ficar de longe atacando. Você não precisa ficar fazendo guerra à distância, não. Com mísseis teleguiados, não. Você simplesmente se afasta. E se afastando então, você vai começar a entrar num período de maior tranquilidade, de maior serenidade. As intrigas, os conflitos, a falta de paz vai desaparecer. Essa é uma santa solução que nós encontramos nas Escrituras. O texto fala que ele partiu dali e cavou ainda outro poço, ou seja, ele deixou aquele poço anterior, já tinha deixado um, agora deixou mais outro, deixou ali para os filisteus e foi embora. Nós vemos nisso também, existe uma sutileza literária aqui. Nós vemos nisso também, nessa atitude dele, que ele parte dali e cava outro poço, inicia novamente, foge da intriga. Nós percebemos nisso também, existe aqui um objetivo quase que meio oculto aqui, que é mostrar que Isaac, ele é um Abraãozinho. Eu tenho falado sobre isso várias vezes. O texto do capítulo 26 quer mostrar que Isaac é um Abraão Júnior, um Abraãozinho. Ele é alguém semelhante a Abraão, consequentemente, esse é um dos fatores que o escritor usa para mostrar que ele é realmente o descendente que herda as promessas feitas a Abraão. Vejam como Abraão é parecido, ou vejam como ele é parecido com Abraão. Observem, por exemplo, no capítulo 13. Olha o que acontece no capítulo 13. Veja como ele resolveu, nós falamos sobre isso na época, eu não lembro há quantos anos atrás falamos sobre o capítulo 13, mas há mais ou menos uns 10 anos atrás, quando estudamos o capítulo 13, os irmãos devem ter se lembrado, os irmãos mais antigos devem se lembrar, nós falamos sobre esse aspecto do perfil de Abraão. Veja o que diz o capítulo 13, no versículo 7, fala assim: houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, parente dele, sobrinho dele. Briga de novo. A Escritura menciona aqui uma briga que houve nos dias de Abraão, antes mesmo de Isaac nascer. E o texto diz: nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Veja o remédio santo aqui. Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Veja, Abraão deixou, falou: olha, escolha o lado que você quer ir. Escolha os pastos que você quer. E vá. E o que você escolher, eu vou na direção oposta. Então nós vemos essa postura no próprio Abraão. E nós percebemos em Isaac a mesma postura. De não entrar em conflito, como nós já estudamos no sermão anterior. Não entrar em conflito, mas se afastar. Nós vimos também no capítulo 21, 25, a mesma postura de Abraão aparece aqui.
É uma informação adicional que nós não tínhamos antes do capítulo 21, mas do capítulo 21, 25 nós vemos Abraão conversando com Abimeleque numa aliança, num pacto de não agressão que eles fizeram. Nós já estudamos esse texto também há algum tempo atrás. E Abraão diz o seguinte, em 21, 25: nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Ele havia deixado esse poço com eles. Eles chegaram ali, brigaram, queriam o poço, forçaram ali porque queriam, e Abraão então deixou e se apartou. Nós vemos essa atitude no patriarca Abraão, vemos essa atitude agora em Isaque também. O texto então prossegue, e o texto diz: partindo dali, cavou ainda outro poço, e o texto diz: e como por esse não contenderam, a estratégia deu certo. Se afastou, a briga acabou. O remédio funcionou. Vejam, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. Esse é o nome do poço. Eles davam nomes aos poços, né? E esse é o nome do poço. O poço se chama Reobote. O que significa Reobote? Qual o significado disso? Reobote significa espaçoso, largo. Esse é o significado de Reobote. Espaçoso, largo. Por que ele deu esse nome ao poço? Porque ele chamou o poço de espaçoso, largo. Porque o poço era espaçoso e largo, não. É porque essa noção de espaçoso e largo é uma noção ligada a livramento. Nós percebemos isso em outras partes da Bíblia. Quando Deus livra alguém, a pessoa diz: Deus me colocou num lugar espaçoso. Por quê? Porque um lugar estreito, não espaçoso, traz a ideia de sufocamento, incômodo, aflição. Eu não sei se os irmãos aqui, tem algum irmão que tem claustrofobia. Mas chegar num lugar fechado, apertado, aquilo traz sufoco, desespero, aflição. A pessoa se sente ali num aperto. E quando Deus livra, então, a figura que vem à mente do escritor bíblico é essa: Deus me tirou daquele aperto, daquele sufoco, daquela aflição, daquele lugar estreito e me colocou num lugar largo, espaçoso, onde eu tenho conforto, onde eu tenho alívio, onde eu tenho satisfação, onde eu posso respirar. Essa é a ideia presente aqui no nome desse poço. Se os irmãos olharem, vejam como os escritores bíblicos usam essa figura. Vejam no capítulo 18 dos Salmos, Salmo 18, veja o que diz lá. É o texto que mostra Davi, é uma poesia de Davi, Salmo 18, em que ele louva a Deus pelo livramento que Deus trouxe dos ataques de Saul. Salmo 18, versículo 19. Ele diz no 18, no versículo 18: assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. O que o Senhor fez? 19. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Essa é a noção presente aqui. Ele me trouxe para um lugar largo, me tirou do sufoco, do aperto, do desespero. Veja o Salmo 31. Salmo 31. Veja o que diz. Salmo 31, 7 e 8. Diz assim, Salmo 31, 7 e 8. Fala assim: eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso.
Novamente, o salmista associando lugar espaçoso com o livramento. Nós encontramos ilustrações na Bíblia acerca do sentimento de alguém que fica num lugar apertado. Talvez o personagem bíblico que ficou num lugar mais apertado tenha sido Jonas. Eu não consigo imaginar como é viver dentro de um estômago. E ele esteve ali num lugar apertado, muito longe, muito diferente de um lugar espaçoso. E nós encontramos as palavras de Jonas, de angústia, no capítulo 2 do seu livro. Veja o que diz Jonas. Jonas, no capítulo 2, nós podemos imaginar. E aprender do seu sentimento, no capítulo 2, vejam o capítulo 2, versículo 2. O versículo 1 fala: então Jonas, do ventre do peixe, ali, naquele lugar apertado, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor. Ele fala de angústia nesse lugar. Ele prossegue, vejam o versículo 4. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? É dúvida. Naquele lugar de aperto, ele sente angústia e dúvida: será que eu vou sobreviver? Será que eu vou escapar dessa situação? Será que eu vou voltar para o meu país? Será que voltando para o meu país eu vou ver novamente o templo do meu Deus? Vejam o versículo 7, diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Esse texto está falando de um coração que vai se enfraquecendo, vai decaindo, vai murchando, uma alma que perde o seu ânimo, vai caindo cada vez mais naquele abismo de desânimo. Nós chamamos isso de depressão nos dias atuais. A pessoa vai caindo nisso cada vez mais. A pessoa está num lugar estreito. A pessoa está num cubículo, aflita, sem poder respirar, sufocada, incomodada, repleta, o coração repleto de aflição. Então o Senhor vem, e o Senhor a livra, e a coloca num lugar espaçoso. Agora então, ela experimenta livramento, alívio e satisfação. O que nós temos então no capítulo 26? Nós temos os indícios de que Isaac finalmente está experimentando descanso. O primeiro poço se chamava discórdia. O segundo poço se chamava acusação. Mas esse poço se chama espaçoso. Finalmente, eu estou entrando agora numa fase diferente da minha vida. Estou entrando numa fase diferente da minha experiência com a minha família. Eu estava fugindo da fome e me fixei aqui nas imediações de Gerar. O Senhor disse que estaria comigo, mas até o momento eu só encontrei problemas. O Senhor disse para eu não descer para o Egito. Nós estudamos essa passagem em que o Senhor fala: não desça para o Egito, permaneça aí junto aos filisteus. O Senhor disse para eu fazer isso e disse que estaria comigo. Eu obedeci, eu permaneci junto aos filisteus aqui de Gerar. E o Senhor estando comigo, eu crendo que Ele estava comigo, mas até o momento eu só enfrentei problemas e problemas e problemas. Eu cheguei a ser expulso da região deles. E mesmo sendo expulso, continuaram a me perturbar e roubaram de mim 2 poços. Mas agora, finalmente, Deus me colocou num lugar espaçoso. Agora eu respiro. Agora eu estou tranquilo. Agora eu estou aliviado. Agora aquele sufoco, aquele aperto, desapareceu. Vejam na sequência. E chamou-lhe Reobote e disse. E aqui vem, nas palavras de Isaac, o que vem aqui agora é uma declaração que serve como fundamento para uma crença teológica importante. Vejam o que ele diz: porque agora nos deu lugar. E esse lugar é esse lugar espaçoso, é o alívio. Agora nos deu lugar o Senhor. Vemos aqui uma declaração que tem um conteúdo teológico importante.
E qual é esse conteúdo? É simples, basta responder a pergunta. Qual é, na visão de Isaac aqui, a fonte do descanso? Quem é, na visão de Isaac, a fonte de todo bem? Quem é, na visão de Isaac, a fonte das bênçãos que começam agora a cair sobre ele? Nós aprendemos aqui, nesse versículo, no versículo 22. O Senhor nos deu lugar. É muito importante isso, aprendermos isso, aprendermos que o Senhor é a fonte de todo bem. Eu disse há algum tempo atrás, aqui na escola dominical, nós temos aqui, vários irmãos não podem vir pela manhã, tem as suas razões, vem à noite apenas, outros não podem vir à noite, só vêm pela manhã, e nós não repetimos os cultos, nós temos cultos diferentes. Então o que é dito de manhã não se repete à noite, e o que é dito à noite não é repetido de manhã, porque de manhã estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, à noite estudamos Gênesis. Então nós não temos, há igrejas que são muitas pessoas, então não cabem dentro do salão, então os pastores fazem 2 cultos iguaizinhos. Então o pastor vai e prega 2 vezes no mesmo, eu não sei como aguenta fazer isso, viu? Eu morreria ter que pregar eu já morro pregando um só, quando eu acabo de pregar eu já caio, já deito ali, né? Eu tenho que já ligar alguma coisa, respirador, porque eu me desgasto muito quando eu prego, porque a minha voz é muito fraca, eu tenho problemas na minha garganta, na formação da minha garganta. Eu poderia ser tudo, menos pregador, mas Deus é tão irônico, né? Me coloca um pregador, eu tenho defeito na garganta. Por isso que minha voz é feia, é horrível mesmo. Vocês podem ver que tem pessoas que se irritam com a minha voz. Minha voz é muito esganiçada. Mas enfim, fecha parênteses. Esse costume, né, essa necessidade de fazer cultos iguais, nós não temos aqui na nossa igreja, porque a nossa igreja não é uma igreja imensa, com gente lá fora esperando entrar, ela não é assim. Então nós sabemos que podemos fazer cultos diferentes. Então fazemos o culto de manhã, estudamos Atos dos Apóstolos, estamos estudando o capítulo 9, há irmãos que vêm de manhã, muitos irmãos vêm de manhã, a nossa escola é bem frequentada aqui, estudamos isso e à noite estudamos Gênesis. Mas muitos irmãos não podem vir nos domingos pela manhã. Eu enfatizei, acho que foi no domingo pela manhã, a grande realidade que existe presente nas epístolas é de uma oração que sai da pena dos apóstolos em geral, os escritores do Novo Testamento. É uma oração simples, que nós passamos os olhos sobre ela, e nós não percebemos a grande beleza, a importância dela, e a vemos talvez apenas como um jargão, quando ela não é. A que oração eu me refiro? Eu me refiro à oração em que os apóstolos, os escritores neotestamentários, se dirigem a Deus em favor dos seus leitores, pedindo que Deus lhes conceda graça e paz. Ele escreve, os escritores, tanto Paulo, quanto Pedro, quanto João, eles escrevem aos seus destinatários, e eles oram pelos seus destinatários ali, colocando essas súplicas ali nos seus escritos, e eles pedem que o Senhor lhes conceda graça e paz. É muito importante observar isso. Por quê? Porque aprendemos quem é a fonte da graça e da paz. Graça é a soma de todos os bens que nós não merecemos. Aliás, se é a soma de bens que nós não merecemos, então é a soma de todos os bens, porque não merecemos nenhum. E Ele também nos concede, Ele é a fonte também da paz. E o que é a paz? É a ausência de perturbação, é a serenidade dentro de nós e ao nosso redor. Então o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, eles oram pelos seus leitores, pedindo que o Senhor lhes conceda graça, ou seja, a soma de todos os bens, e paz, serenidade, dentro do coração, livramento de ansiedade, de desespero, de medo, de insegurança, de dúvidas, e paz no exterior, nas suas relações, nos seus trabalhos, na sua família, em todos os seus negócios. E nós vemos isso em vários momentos do Novo Testamento. Eu fiz uma lista aqui, eu não vou abrir em todos eles, mas é uma lista grande. Romanos 1:7.
1 Coríntios 1:3, vou repetir aqui, depois os irmãos podem olhar em casa quando quiserem ver aí o sermão gravado. 2 Coríntios 1:2, Gálatas 1:3, Efésios 1:2, Filipenses 1:2, Colossenses 1:2, 1 Tessalonicenses 1:1, 2 Tessalonicenses 1:2, 1 e 2 Timóteo 1:2. Agora, é interessante, em 1 e 2 Timóteo 1:2, ele pede graça, paz, ele acrescenta mais uma bênção, misericórdia, que é para Deus não dar aquilo que merecemos, não dar a punição que muitas vezes merecemos. Nessas epístolas pastorais, ele pede isso: graça, paz e misericórdia. Tito 1:4, graça e paz. Filemão 3, graça e paz. 1 e 2 de Pedro 1:2, graça e paz. 2 João 3, graça e paz. 3 João 15, graça e paz. Judas 2, aqui Judas modifica um pouco: misericórdia, paz e amor. Misericórdia, paz e amor. Mas é interessante a predominância disso. Deus é a fonte de todo bem. E Isaac reconhece isso. Isaac está entrando na fase de descanso. Ele enfrentou a inveja, ele enfrentou a injustiça. Agora então ele está entrando na fase de descanso e ele reconhece isso. O Senhor nos deu lugar. E vejam como ele termina a sua fala. Ele diz: e prosperaremos na terra. A prosperidade de Isaac, nós já vimos no versículo 13. Vejam no versículo 13 a prosperidade de Isaac. É simplesmente extraordinária. Diz assim: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Agora, depois disso, de já ser rico, ele já era rico, muito rico, ele diz: o Senhor nos deu lugar espaçoso, descanso, e agora prosperaremos, vamos ficar ainda mais ricos na terra. Quando eu falei sobre a riqueza de Isaac, estudando o versículo 13, eu fiz uma digressão e eu expliquei para os irmãos a visão bíblica acerca da riqueza. E acho que foi por isso que eu falei mais do que um sermão nessa passagem, nessa fase aqui de estudo do nosso texto, porque eu falei sobre esse assunto também. Então eu não vou falar de novo, eu não vou falar sobre prosperidade de novo. Então, se os irmãos quiserem ouvir as considerações que eu fiz aqui, que nós juntos estudamos aqui, acerca da prosperidade na Bíblia, a visão correta, não que é ensinado aí pelas seitas diabólicas que há por aí, que dizem que são igrejas e são, na realidade, seitas satânicas, que ensinam mentiras horríveis por aí. Não isso. Mas o que a Escritura realmente ensina sobre esse assunto, a visão equilibrada sobre esse assunto, os irmãos devem procurar o sermão sobre o capítulo 26, versículo 13. Então, nesse sermão, que está gravado, está disponível, né, pastor Thomas? Já está disponível, os irmãos podem então ali acompanhar e chegar no momento em que eu comento sobre o versículo 13. E ali, comentando sobre o versículo 13, os irmãos poderão ver as diversas passagens que nós analisamos e que falam sobre a prosperidade material de modo equilibrado, como Deus vê isso e como devemos lidar com isso. O fato é que Isaac nutriu essa expectativa. Agora que eu tenho um lugar, agora que eu estou aliviado, agora que eu estou longe da oposição, das intrigas, das brigas, agora que eu cavei um poço e estou tranquilo aqui, posso desfrutar desse poço, agora eu sei, o Senhor vai me abençoar e eu vou prosperar ainda mais. E vejam o que acontece na sequência. Tudo isso compõe o quadro do descanso. Vejam a esperança de Isaac: vamos prosperar. Nós nos fixamos agora num lugar onde há descanso, longe dos nossos inimigos. Nós os deixamos para trás, nós achamos um outro poço, achamos água. Nós vamos agora seguir em frente. Ele está desfrutando, ele está
ele está vivenciando essa nova etapa, já longe da inveja, já longe das injustiças, agora está na etapa do descanso que temos falado aqui. E vejam o que acontece para coroar esse momento de descanso. O texto diz assim: dali subiu para Berseba. Berseba era um local que recebeu esse nome, um nome dado por Abraão. Abraão deu esse nome a um local onde ele, o próprio Abraão, tinha feito uma aliança, um pacto de não agressão com Abimeleque. E nessa ocasião, Abraão pegou 7 ovelhas e ele fez uma aliança com Abimeleque, usando aqueles animais todos ali. E como a palavra Sheva significa 7 ou aliança, o nome dado àquele lugar onde havia aquele poço recebeu essa designação, o Poço dos 7, referente aos animais que foram usados ali na aliança, ou Poço do Pacto, Poço da Aliança. Então nós aprendemos isso no capítulo 21, o capítulo 21 mostra isso. Abraão deu aquele espaço, aquele lugar ali, o nome de Berseba. E aqui nós vemos que Isaac está indo para a terra do pai dele. Isaac segue, ele subiu dali de onde ele estava, ele subiu dali do poço de Reobote, ele subiu cerca de 25 quilômetros no rumo nordeste. E subindo ali nessa direção, 25 quilômetros a nordeste ali de Reobote, ele chegou então a esse local onde o seu pai havia celebrado essa aliança com Abimeleque, uma aliança de não agressão. Esse lugar que o seu pai deu o nome de Beersheba, o Poço do Pacto, ou o Poço dos 7. E ele se fixa ali. Notem o que o autor quer mostrar. O autor quer mostrar não só que Isaac está desfrutando de paz, mas que Isaac é também o herdeiro mesmo de Abraão. Ele está seguindo nos passos de Abraão. Agora ele chega na terra de seu pai. Ele chega no espaço ali em que seu pai viveu. Ele é o herdeiro de Abraão. E ele se aproxima ali, e ele se fixa ali em Beersheba, onde seu pai havia se fixado. E vejam o que acontece. Na mesma noite em que ele chegou na terra de seu pai, ele encontrou também o Deus de seu pai. O Deus de Abraão se manifestou a ele. E vejam como foi esse encontro. Na mesma noite, ele chegou ali, ele se estabeleceu ali em Beersheba, e veja o que acontece. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Você não está só na terra de seu pai, você não chegou somente à terra do seu pai, você agora encontrou também o Deus do seu pai. Você é o herdeiro legítimo de Abraão. E ele prossegue e diz: não temas. Ok. Nessa altura da história, eu realmente não estou mais com tanto medo. Deus me colocou num lugar espaçoso. Eu estava com medo, bastante medo. Mas agora não. Agora estou confiante. Eu estou confiante porque o Senhor me colocou num lugar espaçoso. Então o meu medo já diminuiu. Eu estava muito preocupado, sendo acusado, sendo injustiçado, sendo lesado. Eu estava muito preocupado com tudo isso. Eu fui vítima de inveja, eu fui expulso de onde eu estava, eu fui roubado, tiraram de mim o que era meu, e eu estava com muito medo. Mas agora, eu percebo que o Senhor me colocou numa terra espaçosa, num lugar espaçoso. Eu abri um poço e coloquei esse nome nele. Eu estou cheio de esperança, prosperaremos na terra. Eu estou tranquilo em relação a isso. Agora cheguei aqui, a terra de meu pai, Beersheba, onde meu pai fixou residência. Eu estou aqui me fixando nesse lugar. Eu estou entrando numa fase tranquila da minha vida. Ok. Não temas, não somente por isso. Não temas,
não somente porque eu livrei você. Não temas, não somente porque eu coloquei você num lugar espaçoso. Não temas, porque eu sou contigo. Porque eu estou com você. Numa presença que é contínua, protetora e irrevogável. Por que você não deve temer? Primeiro, eu livrei você. Ok. Mas essa não é a única razão pela qual você não deve temer. Você não deve temer também porque eu estou com você numa presença contínua, protetora e irrevogável. Nós estamos falando agora sobre o seu descanso. Você já enfrentou a inveja? Você já enfrentou a injustiça? Agora você está entrando numa nova fase. E nessa nova fase, você vai experimentar a ausência de temor. E essa ausência de temor tem que estar fundamentada, tem que estar construída sobre 2 pilares. E os 2 pilares são: eu livrei você e eu estou com você. Essa é a base para o fim de todo o medo. Como nós podemos nos livrar do medo? Qual é o fundamento sobre o qual eu construo um coração, uma mente, uma alma que não teme? Quais são os pilares sobre os quais eu posso construir uma vida marcada pela tranquilidade, o livramento do medo? Nós olhamos para esse texto e aprendemos. O homem que está livre do medo, o homem que pode seguir em frente sem medo, o homem que pode olhar para trás, sacudir das suas sandálias o pó sujo do medo, esse homem é o homem que Deus colocou no lugar espaçoso. Esse homem é o homem para quem Deus diz: eu estou com você. Esse homem, ele tem na sua vida os 2 pilares sobre os quais ele pode construir uma vida sem medo. É impressionante como as pessoas vivem no medo hoje em dia. As pessoas têm medo de tudo. Existe hoje em dia, não existia quando eu era criança isso, mas existe hoje em dia a síndrome do pânico. Os profissionais aí de aconselhamento, enfim, estudam essas coisas. A síndrome do pânico. A pessoa é acometida de terrores, temores horríveis, que muitas vezes a paralisam. Ela sequer consegue sair de casa. Tamanho desespero, tamanho temor que invade o coração dela. Como nós podemos nos livrar? Como nós podemos nos livrar de uma doença como essa? De uma condição tão horrível como essa, paralisante como essa, torturante como essa? Como nós podemos evitar chegar a esse ponto? Nas Escrituras nós aprendemos. O homem que tem os 2 pilares, sobre os quais ele pode construir uma alma, um coração, uma vida, uma mente livre do medo, é o homem que tem consciência que o Senhor o libertou, que o Senhor o colocou num lugar espaçoso, e é o homem que tem consciência de que o Senhor está com ele. Esse homem tem condições de construir no seu interior, na sua mente, no seu coração, uma postura, uma realidade livre do desespero e do medo. Interessante observar que esses 2 pilares o Senhor concedeu a todos os crentes. O Senhor concedeu os 2 pilares
que nos ajudam a viver sem medo, o Senhor concedeu esses dois pilares, construiu esses dois pilares para todos os crentes. Os crentes muitas vezes esquecem esses dois pilares e por isso ficam com medo. Os crentes muitas vezes não são instruídos acerca da existência desses dois pilares e por isso vivem com medo. Mas todo crente, quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós aprendemos, todo crente tem o pilar do livramento. Ele foi colocado num lugar espaçoso. E todo crente tem o pilar da presença de Deus contínua e irrevogável com ele. Todo crente. Se os irmãos olharem com atenção, os irmãos verão em Romanos 8, versículo 1. É bom que os irmãos se lembrem disso. Vejam que maravilhoso, vejam que lugar espaçoso nós encontramos aqui em Romanos 8. Vejam Romanos 8, 1. É o lugar espaçoso em que Deus nos colocou. Vejam, nós antes estávamos apertados numa masmorra de condenação. Nós antes estávamos oprimidos ali dentro de uma masmorra estreita de condenação, de culpa, de um futuro terrível a nos esperar. Mas vejam o que diz Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele nos livrou, nos tirou da masmorra da condenação, nos colocou num lugar espaçoso. Não há condenação nenhuma para os que são crentes. Ele colocou, Ele me deu, Ele construiu para mim o pilar do livramento. Eu não tenho que ter medo. Ele me livrou. Ele me colocou num lugar espaçoso. Vejam, observem também Tito, a carta de Paulo a Tito. Vejam o que diz. Tito 3. Tito 3, 4 a 7. Vejam que passagem interessante, maravilhosa essa, rica demais. Tito 3, de 4 a 7. Diz assim. Tito 3, de 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele termina o versículo 5 dizendo, Ele nos salvou. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Estávamos perdidos, estávamos em aperto, estávamos em aflição. Ele nos salvou quando o Espírito Santo nos regenerou, nos lavou e nos renovou. Versículo 6, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. É pela fé nele que nós obtemos isso. 7, a fim de que, justificados por graça, ou seja, perdoados pela graça de Deus, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança de vida eterna. Eu não tinha esperança nenhuma antes. Eu vivia com medo da morte. Eu vivia com medo do futuro. Eu estava sujeito a todos os temores que avassalam o coração dos homens sem Deus. Mas Ele me concedeu da sua salvação, do seu perdão e da sua esperança. Ele me colocou num lugar espaçoso. Não tenho mais medo. Ele me deu o pilar do livramento, o pilar do lugar espaçoso. Eu posso seguir sem medo. Vejam 1 João 5,13. Compartilhei esse texto com irmãos nessa semana. Fui visitar um casal aqui que tem visitado a nossa igreja e compartilhei esse texto com eles. 1 João 5,13. Vejam o livramento do medo aqui. Vejam o que diz 1 João 5,13. É um versículo tão simples, mas é um versículo espaçoso. É o versículo do lugar espaçoso. Veja o que diz. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes. É uma certeza, é uma convicção. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros,
que credes em o nome do Filho de Deus, vocês que creem no Filho de Deus, vocês têm a vida eterna. Vocês não têm que ter medo de nada. Vocês têm a vida eterna. Deus colocou vocês num lugar espaçoso, num lugar de esperança, de alívio e de livramento. Deus deu isso a vocês. Vocês têm a coluna, vocês têm uma das colunas sobre as quais vocês podem construir uma vida sem medo, livramento, lugar espaçoso, alívio. O Senhor nos concedeu isso. Eu vejo, na altura em que estou da vida, eu vejo a importância disso para mim. Eu não sou mais jovem, minha juventude passou. E eu não me lembro quando foi que eu acordei e ela tinha passado. Quando foi que eu acordei de manhã e ela tinha ido embora? Eu não me lembro. Me parece que ela fugiu furtivamente. Ela foi indo embora aos poucos. Uma bela manhã eu acordei e percebi que não era mais jovem. E novas preocupações começaram a surgir, que eu não tinha quando era jovem. Minha vida está se esvaindo. Eu faço contas. Eu penso assim, quantos anos me restam? Eu não sei se todos os homens da minha idade fazem contas também. Ou se ficando mais velho você para de fazer contas para não se desesperar muito. Mas eu faço contas. Quantos anos me restam? Essas coisas vêm à nossa mente. São as ansiedades, os movimentos do nosso coração fraco, os movimentos da nossa alma humana fraca, em face das novas realidades que a vida vai trazendo. Eu olho para o meu rosto e vejo que eu não sou mais tão bonito como eu era antes. Eu era lindo, não sou mais. Eu percebo quando olho para mim, eu percebo que eu vou perdendo as minhas forças. Não tenho mais o vigor que eu tinha antes. Eu não suporto mais o que eu suportava antes. Meus médicos brigaram comigo. 2 médicos disseram para mim, você tem que fazer academia. Já imaginaram eu numa academia? Pois é. Eu fui obrigado a ir para a academia. Estou fazendo academia, acredita nisso? Acreditam nisso? Estou fazendo academia, saradão, como falam por aí. Estou lá. Primeiro dia que eu fui, eu voltei, parecia um robô, eu não conseguia andar. Fui quase carregado para cá, quase o SUS foi me buscar lá. Né? É o SUS que chama, como chama a ambulância? SAMU, quase o SAMU foi me buscar. Não aguentava. Eu vi os jovens ali, é terrível. Eu me aproximo de um aparelho, os jovens falam assim para mim, ô tio, já estou terminando. Ô tio, fala, mas caramba, tem que me chamar de tio, não pode? Amigo, né? Não, é tio. É assim. Então essa realidade é engraçada, eu sei. Mas além dessas coisas todas que são corriqueiras, né, que compõem a fase da vida que enfrentamos, existe a insinuação de temores. O que vai acontecer? Quando mais 10 anos, mais 20 anos se passarem, Senhor, tem misericórdia de mim. Então nesses momentos, eu me lembro do primeiro pilar. Irmãos, quanto livramento há nesse belo pilar. Quanto alívio, quanto consolo, quanto espaço há nessa belíssima coluna. E eu me lembro então, o apóstolo Paulo dizendo, ainda que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, como esta casa está se desfazendo, nós temos um outro corpo. Nós temos o corpo da ressurreição, perene, permanente, no qual viveremos para sempre. Não tenha medo, Marcos. Não tenha medo.
você tem um pilar. Você pode construir sobre esse pilar um coração destemido. Siga em frente, que venham os anos, que marchem as eras, as décadas, os séculos que venham. Podem vir. Eu não temerei, porque eu sei que um dia vou me levantar, transformado, e com esses olhos verei a Deus. É o pilar largo, que livra do medo. É o pilar do livramento de Deus. Eu livrei você. Não tenha medo. Os jovens não fazem ideia do quanto isso faz bem para os crentes velhos. Os jovens não têm ideia do quanto isso é libertador para os crentes mais velhos. Jovens, se vocês não têm esse pilar na sua vida, o pilar do livramento e do perdão de Deus, supliquem hoje a Ele: Senhor, o que será de mim se eu não tiver o pilar que livra do medo? O que vai acontecer comigo? Ajuda-me, salva-me, concede nas bases da minha vida, da minha alma, concede-me esse pilar, o pilar da fé. O pilar que livra do medo, do desespero, concede-me isso pela fé em Jesus, pelo lavar regenerador do Espírito Santo, concede-me isso agora. E o Senhor dará esse pilar, e você verá o seu valor no futuro. O Senhor me deu esse pilar quando eu era jovenzinho. Eu nunca liguei muito para Ele. Ele me deu esse pilar quando eu era jovem, eu nunca liguei muito, estava longe o dia do fim. Hoje eu vejo a importância de ser um crente em Cristo para não viver no medo. Mas notem, eu disse aos irmãos que o descanso de Isaac estava fundamentado não só no livramento de Deus, mas na presença dele. É o outro pilar, é o segundo pilar. E nós vemos esse pilar aqui, o Senhor dizendo a Isaac: não temas, porque eu sou contigo. E esse pilar existe na vida de todos os crentes. Os irmãos sabem, os irmãos conhecem à saciedade o texto de Hebreus 13. Vejam que texto maravilhoso. Se você quiser colocar um versículo num quadro, coloque esse. Esse versículo vai livrar você de tantos temores. Não tenha medo. Você foi liberto, colocado em um lugar espaçoso. O Senhor perdoou você. E além disso, tem um outro fundamento, tem um outro pilar. E esse outro pilar é a presença de Deus com você. Veja Hebreus 13, 5 e 6. Hebreus 13, 5 e 6. Diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito. E aí vem a coluna que lança fora o medo. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. O Senhor está conosco, não tenha medo. Alguns meses atrás eu preguei sobre esse texto, se eu não me engano. Acho que foi aqui, né? Acho que foi aqui que eu preguei sobre esse texto alguns meses atrás. E os irmãos não conseguem perceber, aqui, a não ser os irmãos que têm acesso ao texto original, à língua grega, mas no texto original, na língua grega, essas duas linhas, de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, nessas duas linhas existem aglomeradas 5 negações. 5. Em português nós vemos apenas 2. De maneira alguma, seria talvez uma negação. E a palavra nunca, jamais, é 2. 2 ou 3 no máximo. Mas no texto original são 5. O texto original, a leitura que eu teria que fazer, alternativa, para que os irmãos entendam o que esse texto diz, seria assim: não te deixarei, de jeito nenhum, não. É que fica feio traduzir assim, né? Fica feio. Mas literalmente é assim:
Não, não. De jeito nenhum. Não, não. 5 negações. Ele está afirmando, é impossível enfatizar mais. É impossível colocar mais nãos aqui. Não tem como colocar mais nãos aqui. É impossível. Ele enfatiza. Ele diz isso de forma que é impossível exagerar mais. Ele diz, não te deixarei de jeito nenhum. Não. 5 vezes. É o pilar do descanso. O Senhor está conosco. Vejam o versículo 6. Assim, afirmemos confiantemente. Veja o medo desaparecido. O Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Que me poderá fazer o homem? Resposta: nada. Não tenho medo. Eu sou crente. Eu tenho os 2 pilares. Eu sigo em frente, sem medo, porque Ele me colocou num lugar espaçoso de salvação e graça, e Ele está comigo. E mesmo no dia difícil, em que eu tiver que cruzar aquele rio terrível, caudaloso, agressivo, medonho, chamado morte, Ele estará comigo. E vai me guiar, e vai me tomar pela mão, e vai atravessar comigo. Eu não temerei. Não, de jeito nenhum. Não, Ele me deixará. O texto caminha para o final. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência. Observem com atenção isso, é importante aqui, esse é um ponto alto. Que meu tempo está acabando. Como eu queria poder pregar como antigamente fazia, pregava 3 horas, 5 horas. Os puritanos pregavam até 12 horas. Como eu queria fazer isso? Eu queria perder o emprego, né? Segunda-feira estava na rua, né, os irmãos. E os irmãos iam me dispensar, né, se eu fizesse isso. Mas eu nunca consigo falar tudo o que eu quero. Mas enfim, vejam aqui um ponto alto aqui. Deus concedeu a Isaac, Ele concedeu terras, concedeu isso, concedeu a tranquilidade que ele precisava ali, e agora ele fala da descendência dele. Multiplicarei a tua descendência. Riquezas que Abraão teve, ele também teve. Terras que Abraão teve, ele também teve. Ele é o Abraão Júnior. Faltava uma coisa, a promessa da descendência. Agora, Deus dá isso. Deus diz que multiplicará a sua descendência. E esse ponto aqui, se é para festejar, não só Isaac, mas todos nós, é nesse ponto aqui. Por quê? Os irmãos já sabem por quê. Porque é dessa descendência que sairá o Messias. É por meio dessa descendência que serão abençoadas todas as famílias da terra, por meio da fé no Messias que sairá dessa descendência. Aqui se completa. Aqui Deus está mostrando, Isaac, você é realmente o herdeiro de Abraão. Abraão recebeu riquezas, eu também lhe dei riquezas. Abraão recebeu terras, você tem terras também. Eu dei uma descendência a Abraão e vou dar uma descendência a você também. Você é o herdeiro das promessas. Você pode agora ter paz e sossego. Você enfrentou a inveja, você enfrentou a injustiça, mas agora você pode entrar na fase de descanso, porque todas essas coisas, você desfruta delas agora. Livramento, você desfruta não só do livramento, mas da minha presença, e você desfruta também da qualidade de herdeiro das bênçãos de Abraão. E o que aconteceu então na sequência, é que Isaac passou a desfrutar desse descanso. Como? Versículo 25 mostra o que ele fez.
E eu quero sugerir aqui um modo de vida. Como vive o crente descansado neste mundo? Versículo 25 mostra. Como é o homem que está descansando neste mundo como crente? Como é? Como ele vive? Qual é o estilo de vida dele? Ele tem grandes arrebatamentos? Não. Ele realiza grandes portentos? Não. Como é o Isaac que descansa nesta vida? Como ele é? O texto mostra. Temos as suas ações aqui. O texto diz assim: então, vejam, é o Isaac descansando. Como ele descansa? Então, levantou ali um altar. Como descansa o crente neste mundo? Ele adora o seu Deus. Isso compõe a vida do crente que descansa. O incrédulo não. O incrédulo não tem descanso. Mas o crente, neste mundo, desfrutando do descanso neste mundo, que sabemos que não é perfeito. O descanso real mesmo é futuro, é escatológico. Mas como é o crente no descanso agora, neste mundo? Como ele desfruta de descanso nesta terra? O texto mostra, Isaac, nessa fase de descanso, levantou um altar. Ele adora o seu Deus. Você é o crente que descansa? Ele adora o seu Deus. O que mais ele faz? E tendo invocado o nome do Senhor, o que mais ele faz? Ele invoca o seu Deus. E o que é invocar? Nós aprendemos, invocar significa não só adorar, mas clamar, suplicar por socorro. Como é o crente que descansa neste mundo? Ele é assim, ele adora o seu Deus e ele invoca o seu nome. Senhor, me ajude. Senhor, me mantém debaixo da sua paz. Senhor, concede-me graça, misericórdia e paz. Senhor, me guarda deste mundo. Senhor, esteja comigo. Senhor, fortalece a minha fé. Ele adora e ele invoca. Esse é o desfrute do descanso. Sabe o que os irmãos estão fazendo aqui hoje? Descansando. Os irmãos estão aqui descansando como homens piedosos, mulheres piedosas. Esse é o descanso dos homens piedosos neste mundo. Ele adora, ele invoca. Como mais ele descansa? Vejam a sequência. Armou a sua tenda. É interessante isso aqui. É um modo de vida. Isso é muito prático. Isaac se fixou no lugar. Ele se fixou ali. Ele armou a sua tenda e se fixou lá. É curioso observar, não é o ideal em termos práticos, não é o ideal que a pessoa viva, que o crente viva, para lá e para cá, pulando de emprego em emprego, de casa para casa, de uma casa para outra, de uma igreja para outra. Não. O descanso do homem piedoso envolve essa estabilidade. Ele se fixa num lugar, numa casa, num trabalho, numa igreja. Ele fica ali. É o descanso do homem piedoso. O Senhor lhe dá isso. Eu sei, nem sei. Nós temos que perseguir esse ideal, nem sempre depende de nós. Eu sei disso. Nem sempre isso depende de nós. Mas um ideal de descanso que os crentes devem buscar, além da adoração, da invocação, é essa estabilidade, é essa fixação. É estar ali, fixado num lugar, num trabalho, numa igreja, numa casa, e se estabelecer ali, e seguir em frente. O texto mostra esse seguir em frente. O texto diz, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Começaram a trabalhar. Isaac deu sequência ao seu trabalho por meio dos seus servos. E então, desfrutou plenamente da paz que o Senhor pode nos dar neste mundo.
como é a paz aqui. Como é a paz do crente aqui. Ele já tem o pilar do livramento, ele vive num lugar espaçoso. O Senhor o livrou. Ele tem o pilar da presença de Deus, o Senhor está com ele. Ele não tem medo. Como ele desfruta dessa paz. Ele adora, ele invoca, ele se fixa ali, num lugar em sua vida, e ele segue em frente em seu trabalho, até o dia que o Senhor há de chamá-lo para o seu reino. E tudo isso, o adorar, o invocar, o se fixar e o trabalhar, tudo isso se chama descanso. Essa é a paz. Essa é a paz do homem de Deus aqui. A paz do homem de Deus neste mundo é assim: adoração, invocação. Ele se fixa naquele lugar, se estabelece ali e segue em frente em seu trabalho. E isso é o seu descanso, o descanso que Deus lhe dá. Eu não sei quantos aqui têm essas coisas. Não sei. Pastor, é possível descanso aqui? É. Ele tem esse formato. Eu não sei quantos aqui têm essas coisas. Não sei. Mas o que eu sei é que esse estilo de vida do versículo 25 não é possível para o homem que não conheceu o príncipe da paz. Porque para ter uma vida marcada por adoração, uma vida marcada por invocação, é necessário que algo aconteça antes. É necessário que antes a pessoa escute uma voz. A voz que diz: vinde a mim, todos os que estão cansados. Venham. Venham. Eu não estou de cara feia, diria o Senhor. Não estou de cara feia. Não sou o Deus ranzinza que pintaram lá fora. Não. Estou sorrindo para você. Estou de pé diante de você, com os meus braços estendidos, sorrindo para você, dizendo: vem, vinde a mim. Você que está cansado, você que está oprimido, há descanso. Vem, vinde a mim. Você encontrará descanso para a sua alma. Eu lhe darei 2 pilares. Eu lhe darei 2 pilares sobre os quais a sua paz inabalável será construída. E eu lhe darei um modo de vida neste mundo que o mundo lá fora não pode ter. Vem. Vem. Senhor Deus, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pelo descanso. Muito obrigado pelo consolo. Muito obrigado pela paz. Obrigado. Eu suplico por aqueles que estão aqui que não conhecem essas coisas, que hoje, ó Deus, eles ouçam a sua voz e conheçam o Senhor Jesus Cristo e se curvem aos seus pés, onde poderão encontrar verdadeira liberdade e paz. Trabalha neles, ó Deus. Faça com que se rendam ao Senhor e conheçam os pilares da paz e a vida de paz. Eu rogo pelos meus irmãos que estão aqui. Dá-lhes sabedoria para que conduzam suas vidas nos moldes da paz que aprendemos hoje. Concede-lhes isso também. Abre-lhes portas. Remove obstáculos e concede uma vida assim a eles também. Dá-lhes livramento da inveja, dá-lhes o livramento da injustiça e faça com que conheçam o sossego e o descanso desde já. Em nome de Jesus pedimos. Amém.